Questão 1. Observe o fenômeno indicado na tirinha a seguir. A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força... Então vamos lá, né? Para a primeira questão aí é uma questão super fácil que caiu do Enem, né? Ele quer saber qual é a força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical na garrafa. É a força... Na realidade, quem está fazendo a força aqui, ó, é a força de tração, né? Mas essa força de tração, ela é causada devido a quem? Devido ao movimento desse, vamos supor aqui um blocozinho, né? E ele vai se movimentar de forma o que? Circular, né? Produzindo cada vez mais, né, uma força, dependendo dessa velocidade aqui, uma força centrípeta que atua aí, certo? Então, nesse caso, ó, como a gente tem um movimento circular, essa força centrípeta vai ser transmitida através desse fio aqui, e esse fio vai puxar a garrafa para cima aqui, ó. A garrafa vai subir. Então, isso aqui provocou o quê? Esse movimento dessa partícula, a força centrípeta que atuou nesse fio aqui através de uma força de tração, causou um movimento dessa garrafa para cima. Então, o que fez essa garrafa se movimentar, tendo um deslocamento vertical para cima, foi a força centrípeta. Então, nesse caso aqui, ó, a alternativa correta, letra D. Questão super fácil, né? Que caiu no Enem, beleza? Vamos para a questão 2. Questão 2. Uma corda é amarrada em um balde que contém água. O balde é colocado para girar, executando uma trajetória circular de raio 2,5 metros, num plano vertical. A velocidade mínima do balde no ponto mais elevado da trajetória circular, para que a água não seja expelida do balde, vale, em metros por segundo, adote G 10 metros por segundo ao quadrado. A questão 2, ele quer determinar a velocidade mínima, né, que o balde vai ter no ponto mais elevado da trajetória circular, né, e que para que a água não caia, né, que não seja expelida pelo balde. É aquela questão envolvendo praticamente a normal entre a água e o balde na parte superior. A normal nesse caso aí tende a zero, aí a gente vai ter uma velocidade mínima possível, né? O balde, nesse caso, há um movimento circular. Quando ela chegar lá em cima, né, nesse caso aí, a gente tem o que? A normal igual a zero, né, tendendo a zero, e aí a gente tem uma velocidade mínima. Essa questão, não vou nem fazer desenho nada para a gente não perder muito tempo. Toda vez que ele falar sobre essa questão aqui, falando sobre velocidade mínima, no vídeo anterior eu demonstrei para vocês, né, que a velocidade mínima nesse caso é justamente aquela expressãozinha, né? Velocidade mínima é a raiz quadrada de RG. Então é basicamente isso que ele quer, ó. Ele deu o raio, certo? E a gravidade é 10. Não tenho nem o que fazer, não. Velocidade mínima, nesse caso aqui, ó, velocidade mínima, a gente sabe que é quem? É a raiz quadrada de R vezes G, certo? Então a velocidade mínima nesse caso aqui, ó, vai ser a raiz quadrada de R. R é quanto? 2,5 e G é 10. A velocidade mínima nesse caso aqui, raiz quadrada de 2,5 vezes 10 vai dar 25. Então a velocidade mínima, raiz quadrada de 25 é 5 metros por segundo. Então o que a gente acha aí na alternativa D, né? Super fácil, né? Até agora, duas questões bem tranquilas, né? Abaixo da média, né? Muito fácil essas duas questões aqui. Então a alternativa aqui, amiguinho, letra D. Ok? Tranquilo? Vamos para a terceira, né? Vamos lá para a terceira. Questão 3.
Um veículo de massa 1.600 kg percorre um trecho da estrada, desenhada em corte na figura e contida num plano vertical, em lombada, com velocidade de 72 km por hora. Adote G 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo quando este passa pelo ponto mais alto da lombada. A questão 3 é um pouquinho mais complicada, mas também é fácil, né? Ele deu a massa desse veículo, deu a velocidade, né? Que é de 72 km por hora. Essa velocidade, nesse caso aqui, ó, a gente vai passar para metro por segundo, vamos passar logo ela para metro por segundo. Essa velocidade, nesse caso aqui, ó, 72 km por hora. Você divide por 3,6. Nesse caso aqui vai dar 20, né? 20 metros por segundo. Pronto, já tenho a minha velocidade em metros por segundo, ok? Agora vamos analisar quando esse carrinho estiver aqui na parte de cima, né? Vamos analisar isso aqui, ó. Vamos analisar, vou desenhar aqui esse carrinho, mas de forma simplificada, né, amiguinho? Pra gente ganhar tempo aqui, ó. Então, quando o carrinho estiver aqui, amiguinho, é aquela questão da lombada, né? Lembra que eu falei da lombada para vocês? Aplicações da força centrípeta, né? Da lombada. Então a gente vai analisar quais são as forças que agem nele aqui, né? Ele tem, ó, uma velocidade, quando ele chegar aqui, ele tem a velocidade, que a gente já sabe que é de 20 metros por segundo, né? Que eu transformei, certo? As forças que agem sobre ele, a força do leito, que ele está falando aí, né? Ó, a intensidade da força do leito, o leito é a força normal. Nesse caso aqui, ó, normal tá para cima. Força normal, beleza? E para baixo eu tenho quem? A minha força peso. A minha força peso. Peso tá para baixo. Pronto. Então quais são as forças que estão na direção do centro aqui, né? Eu tenho duas. Eu tenho o peso e eu tenho a normal. Quem está apontando para o centro é o peso. Quem não está é a normal. Então, duas forças de sentidos opostos a gente subtrai, né? No caso aí vai ser o peso menos a normal. Então, ó, força centrípeta, nesse caso aqui, ó, componente centrípeta, tu sabe que é m v ao quadrado dividido pelo raio. Só que a força centrípeta, nesse caso aqui, ó, vai ser o peso menos a normal. O peso menos a normal. Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Pronto. Peso, nesse caso, é massa vezes gravidade, né? Eu vou logo fazer direto aqui, ó. Peso, só é você pegar a massa e multiplicar pela gravidade. A massa é 1.600. A gravidade é 10, então isso aqui vai dar 1.600 vezes 10, 16.000, né? Então aqui eu tenho 16.000 menos a normal. A massa, nesse caso, é 1.600. A velocidade, nesse caso aí, é 20, né? 20 ao quadrado. E o raio, nesse caso, ele falou que é 80, né? Vamos fazer algumas continhas aqui, ó. Ó, aqui vai dar 1.600 menos a normal. Aqui eu posso logo simplificar, né? Ó, corto um zero com um zero. Ó, 160 por 8 vai dar 20, né? Não é isso? Vai dar 20 aqui, ó. 20. E 20 elevado ao quadrado dá 400. Então aqui vai dar 1.600. Aliás, 16.000, né? Vai esquecendo do zero ali, ó. 16.000 menos a normal é igual a quanto? Ó, aqui vai dar quanto? Vai dar 8.000, né? 8.000, 2 vezes 4, 8, repito os 3 zeros.
A normal está negativa, passa para lá positivo, esse 8.000 vai passar para lá, vai ficar 16.000 menos 8.000 é igual a normal. Logo a normal nesse caso aqui vai ser quanto? 16.000 menos 8.000 dá 8.000, né? 8.000 newtons. Então essa é a nossa resposta da força exercida do leito, né, sobre o carrinho. Então viu que não é difícil, né? Tranquilo essa aí, né, também, né? Ok? Então a questão 3 está aí para vocês, amigos. Copia para a gente ir para a questão de número 4, ok? Vamos lá. Só começando, né? Vai começar mais, vai esquentar um pouquinho mais, ok? Copia aí a questão 3. Questão 4. Um objeto de 2 kg é amarrado em um cordão fino e colocado para girar numa trajetória circular horizontal de raio r igual a 1 metro, com velocidade tangencial constante v igual a 5 metros por segundo, como ilustrado na figura F1. Determina a força exercida pelo atleta, dê sua resposta em newtons. Então vamos para a questão 4 aqui. Também uma questão tranquila, fácil. Veja só. Ele quer que você determine a força que o atleta, né, vai fazer sobre essa bolinha aí, né? Esse objeto amarrado. Então vamos lá, veja só. Quando ele transmite aqui uma força sobre esse fio, nesse caso aqui, vai transmitir sobre essa bolinha aqui, sobre esse objeto, também uma força, e essa força de fio, essa força de corda, chamada força de tração. Então a gente vai analisar as forças que agem nesse objeto aqui. Então o homem está puxando, ó, esse objeto, e aí vai existir uma força de tração aqui, ó. Não vai ficar muito destacado, mas eu vou ampliar aqui para vocês, ó. Então existe uma força de tração aqui, ó. Força de tração, certo? Para baixo existe a força peso, mas essa força peso não vai influenciar em nada, certo? Eu só vou colocar aqui só para mostrar para vocês as forças que está agindo nele, né? Então vamos lá, vejam. Nesse caso a gente tem que analisar as forças na direção central, radial aqui, né? A única força que está agindo aqui no centro, que está atuando no centro aqui, é a tração. Então quem vai ser a minha força centrípeta aqui, né? A minha força centrípeta vai ser a própria tração, né? Então, ó, força centrípeta, ela é igual à força de tração. Só que força centrípeta é mv ao quadrado dividido por quem? Pelo raio. Isso aqui é igual a tração. Pronto. Eu quero a tração. Então vou substituir agora aqui, ó. A massa ele deu, é 2 kg. A velocidade desse objeto, ele também informou que é 5. Uma coisa importante, a força e a velocidade, essa velocidade aqui é tangencial. Então isso aqui é um ângulo de 90 graus, viu? Se liga nisso. Então aqui, ó, a velocidade é 5. Então 5 elevado ao quadrado dividido pelo raio. O raio é quanto? O raio da trajetória ele falou, ó, 1 metro. Então aqui, ó, 1. E aí é só fazer essa continha agora. Então, 5 ao quadrado é 25, né? 25 vezes 2, 50, dividido por 1 dá 50, né? Então, a tração, nesse caso aqui, ó, é igual a 50 newtons. Repetindo, 5 ao quadrado, 25. 25 multiplicado por 2, 50. Tudo isso aqui ficou 50. Dividido por 1, 50. Então, a minha força de tração que ele está querendo aí é igual a 50 newtons. Veja que é fácil também, né? Só é você fazer direito, utilizar corretamente as forças que agem no corpo, utilizando, né, fazendo a colocação de forças sempre. É o que eu sempre falo para vocês. Então a alternativa aí, ó, é a letra B, ok? Vamos para a questão 5, né? Vamos aumentar um pouquinho esse nível aí, né, amiguinho? Tá muito fácil, né?
Vamos para a questão de número 5. Questão 5. Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 kg faz manobras e deixa no ar um rastro de fumaça indicando sua trajetória. Na figura está representado um looping circular de raio de 50 metros, contínuo em um plano vertical, descrito por esse avião, adotando g 10 metros por segundo ao quadrado e considerando que, ao passar pelo ponto A, ponto mais alto da trajetória circular, a velocidade do avião é de 180 km por hora. A intensidade da força exercida pelo assento sobre o piloto neste ponto é igual a... Então, essa quinta questão, ele quer que você determine, né, a força que o assento vai exercer sobre o piloto no ponto, nesse ponto, né, no ponto A aqui, né, quando ele chegar na parte mais alta. Então, vou fazer aqui a figura, representar essa figura ao lado, certo? Para a gente ter noção do que é que está ocorrendo aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Essa é a trajetória, né? Ampliei um pouquinho para ficar melhor visualizando, né? Quando ele chegar lá em cima, veja o que é que a gente tem que entender aqui, ó. O piloto tá vindo aqui, ó. Quando ele vai fazer isso aqui, ó, esse looping aqui, né? Quando ele chegar aqui, o piloto vai estar de cabeça para baixo, né? Porque o avião, ele vai ficar de cabeça para baixo. Então o piloto vai estar de cabeça para baixo, certo? Eu vou representar aqui um desenho. O que eu vou fazer aqui? Aqui a poltrona, não é, do piloto, certo? Eu vou desenhar um homem de cabeça para baixo. Ai, meu Deus, vamos lá. Ó, vamos lá. Muita calma nessa hora, né? Aqui é o piloto, o bichinho sentado. Aqui as mãos dele. Pronto. Aqui a mão, viu? Então aqui o braço, no caso, né? Então aqui é o piloto de cabeça para baixo, viu, gente? Então ele está de cabeça para baixo. Não é isso? A gente vai ter que ver as forças que vão agir sobre ele aqui. Ok? Pronto, vamos ver as forças que agem sobre ele aqui, ó. Desenho de lápis, né? Eu vou dar uma cobrir aqui para ficar boa a imagem para vocês. Aqui é o pé. Aqui o camarada, o piloto, né? Ok, aqui a mão, ele segurando o braço, né? Ok. Pronto. Vamos lá. Aí eu tenho o seguinte, ó. Aqui a velocidade dele é tangencial, né? Ele tá vindo para cá, ó, a velocidade para cá. E essa velocidade que ele deu aí é de 180 km por hora. A gente vai passar para metro por segundo essa velocidade, ok? E eu tenho, quais são as forças que agem sobre ele? Ó, o peso dele, né? O peso dele tá para baixo aqui, ó. O peso dele para baixo. Tranquilo? E a força que esse banco exerce sobre ele aqui, ó, é a força do assento aqui, né? É essa força normal aqui, ó. É isso que ele está querendo, certo? Tá dando para ver direitinho, né? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho duas forças, normal e peso para baixo, apontando para onde? Para o centro. O centro dessa trajetória aqui, né? Circular, que é justamente o looping que o camarada fez, né? O looping que o camarada fez. Ok? Então vamos analisar isso aí, ó. Quem vai ser minha força centrípeta aqui, ó? Minha força centrípeta, tá? Eu tenho duas forças agora apontando para o centro. Então vai ser, ó, força centrípeta. Eu vou colocar aqui, ó. A normal mais o peso é igual a força centrípeta. Então aqui, ó, normal mais o peso é igual a força centrípeta. Só um detalhe, que essa velocidade aqui de 180 km por hora, a gente tem que transformar para metro por segundo. Então, ó, 180 km por hora. Vamos dividir isso aqui por 3,6.
Quando eu divido isso aqui por 3,6, essa velocidade é de 50 metros por segundo, ok? Então eu já sei que a minha velocidade é 50 metros por segundo. E aí vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ele quer a normal, né? Normal nesse caso. Peso, tu sabe que é massa vezes gravidade. Força centrípeta, tu sabe que é mv ao quadrado dividido pelo raio. Pronto, agora é só substituir aí, ó. Normal, ele quer a massa do camarada é quanto, ó? Ele deu na questão, né, 80. A gravidade é quanto? A gravidade é 10. A massa é 80. A velocidade é 50 ao quadrado. E o raio, ele deu, amiguinho, ó, o raio aqui, ó, é 50, ó, tá vendo aqui a trajetória? O raio é 50. Posso simplificar aqui, né? 50 ao quadrado dividido por 50 vai dar 50, né? Ó, então isso aqui vai dar 50. Aqui em cima ficou 50. Aqui embaixo ficou 1. Então aqui vai ficar normal, ó, normal. Mais 80 vezes 10 dá 800. E aqui vai ficar quanto, ó? Aqui não ficou 50? 50 vezes 80, isso aqui vai dar 4.000, né? 4.000. Logo é normal nesse caso aqui, ó. Passa 800 para lá, vai ficar 4.000 menos 800. Logo é normal nesse caso aqui, amiguinho, vai ser igual a quanto? A 3.200 o que? Newtons. Então aí a gente mata a questão 5, né? A única dificuldade foi aplicar aquelas forças, né? Ter aquele raciocínio ali para perceber que o avião estava de cabeça para baixo, o assento para baixo, e aí você tem que fazer essas forças, né? Essas forças aí. Isso aqui é a força normal e isso aqui é a força peso. Se liga aí, viu? As duas forças estão apontando para o centro. Então, nesse caso aí, a alternativa é a letra C, né? Então, questão massa aí, né? Sob Looper. E aí a questão 5 resolvida aí tranquilamente para vocês, não é? Vamos seguindo, vamos para a questão 6 aí, né? Copia para a gente ir para a questão 6, amiguinho. Vamos lá. Questão 6. Um automóvel percorre uma curva circular e horizontal e raio 50 metros a 54 km por hora. Adote G 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o efeito do ar. O mínimo coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que permite a esse automóvel fazer a curva sem derrapar é... Pronto, a questão 6 ele pede para calcular esse coeficiente de atrito estático, né? Entre os pneus do carro e o asfalto. Veja, ele deu essa velocidade aqui, ó, que é de 54 km por hora. Vou passar logo para metro por segundo. Então, ó, velocidade, nesse caso aqui, 54 km por hora. Eu divido por 3,6. Isso aqui vai ser 15 metros por segundo. Já sei a minha velocidade. Minha velocidade de 15 metros por segundo, ok? Agora eu vou aplicar minha velocidade em metros por segundo, né? Agora eu vou aplicar o seguinte: as forças que atuam nesse carro, certo? E aí a gente tem o seguinte aqui, ó. A força normal nesse caso está apontando para cima, né? Ó, vou fazer o desenho aqui mesmo, viu? Para a gente ganhar tempo. Ó. Força normal para cima, ok? Para baixo você tem a força peso, para baixo a força peso. Veja o que é que vai acontecer. Agora é o mais importante, ó. Quando o carro está vindo, ele vai derrapar
saindo da pista, para cá. Ele está fazendo uma curva, né? Então ele vai vir para cá, ó. A tendência de deslizamento dele é para cá, para fora da pista. Para ele contornar e ele não derrapar, o atrito faz uma força contrária ao deslocamento, ao deslizamento, né? Então aqui existe uma força de atrito, ó. Aqui existe a força de atrito, ó. A força de atrito está atuando aqui, ó. Certo? Que é justamente, ó, mais ou menos o centro, porque o desenho aqui tá, mas o centro da curva tá mais ou menos aqui, ó. Certo? Ou seja, a força de atrito está apontando para onde? Para o centro dessa trajetória aí, certo? Então o que é que a gente vai fazer aí, amiguinho? Agora é só aplicação de fórmulas, né? Depois que você faz aqui, ó, a normal nesse caso aqui, ó, ela vai ser igual, o módulo dela vai ser igual a força peso. Quem é que está apontando para o centro aqui, ó? O centro, né? É a força de atrito, então a minha força de atrito vai ser a força centrípeta. E aí a gente vai calcular esse coeficiente aí. Então nesse caso, vamos lá. Força de atrito, ela é a minha força centrípeta. Por quê? Porque é a única força que está apontando para o centro. Então nesse caso aqui, a minha força centrípeta é a própria força de atrito. Como é que eu calculo a força de atrito? Mi, no caso aí é o Mi estático, vezes quem? Vezes a normal. Força centrípeta, M V ao quadrado, no caso aqui é a velocidade mínima, né? Dividido por quem? Pelo raio. Só que a força normal, nesse caso, é igual ao peso. Eu vou substituir aqui, ó. Mi é igual a normal. Só que a normal é igual a quem? Ao peso. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes a gravidade. Pronto. A normal é massa vezes gravidade. Aqui eu tenho a massa, a velocidade mínima ao quadrado, dividido pelo raio. Ok? Quem eu posso cortar aqui? Eu posso cortar, ó, essa massa aqui com essa massa aqui, ó. Cortei, né? E agora só a substituição aqui, ó. Mi estático, eu vou calcular. G é 10. A velocidade mínima, nesse caso aqui, né? Ele falou até nessa velocidade, né? Que é mínima, né? Que é 15. Vou colocar aqui, ó. 15 ao quadrado, né? Aliás, isso aqui é a velocidade máxima, viu? Eu não tinha observado de novo. Aqui é a velocidade máxima possível. Esquece isso aqui, não é mínima não. Chama de V mesmo, né? V, pronto. Para não ter problema. Dividido por quê? A velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O raio é quanto? O raio da trajetória é 50. Pronto. E aí é só cálculo, né, amiguinho? 10 vezes Mi estático, 10 Mi estático. 15 ao quadrado dá 225. E aqui dá 50. 225 dividido por 50 dá 4,5. Então 10 Mi estático. Aqui vai dar 4,5. Ok? E aí 4,5 dividido por 10, ó, 10 está multiplicando, passa para lá dividido. Mi estático, nesse caso aqui, ó, vai ser igual a quanto? 4,5 dividido por 10, 0,45. E não tem unidade, né? Tu sabe que o Mi não tem unidade. Então, nesse caso aí, ó, a gente chega à nossa solução do nosso probleminha. Um detalhe aqui, que isso aqui não é mínimo não. Eu coloquei ali, gente, pensando que era velocidade mínima, mas é uma velocidade máxima, né? Para ele não derrapar, certo? Então, já tinha colocado aqui, ó, V. Então, aqui, V ao quadrado. No lugar de mínima é V ao quadrado, ok? Se liga aí. Tranquilo? Então, nesse caso aí, qual a alternativa? A letra
Letra C, né? Então, uma questão tranquila também, uma questão legal para a gente trabalhar. Força centrípeta e força de atrito ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá, vamos para a questão 7, né? Vamos para a questão 7, vamos lá. Questão 7. Uma garota de 50 kg está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal, que tem uma de suas extremidades presa nesse assento e a outra em um saco de areia de 66 kg, que está apoiado em repouso sobre o piso horizontal. A corda passa por duas rodanas ideais fixas no teto e, enquanto oscila, a garota percorre uma trajetória circular contida em um plano vertical, de modo que, ao passar pelo ponto A corda fica instantaneamente vertical. Desprezando a resistência do ar e a massa do assento, considerando g 10 metros por segundo ao quadrado e as informações contidas na figura, a maior velocidade em metros por segundo com qual a garota pode passar pelo ponto A sem que o saco de areia perca contato com o solo é igual a... Então vamos para a questão 7, né, amiguinho? Questão 7, bacana essa questão. Ó, ele quer saber o seguinte, ó, qual deve ser a velocidade que a garota vai chegar no ponto A para que esse saco aqui, né, esse saco, ele comece a perder o contato, né, com o solo. Não é isso que ele está falando? Então, nessa situação, a gente vai fazer o seguinte, ó, veja, essa garota ela vai sair daqui com velocidade inicial 0 e ela vai fazer esse tipo de movimento, né? Ó, esse tipo de movimento. Nesse caso aqui, isso aqui é uma trajetória circular, né? É uma trajetória circular. Isso aqui é a parte mais baixa. E aí a gente vai ver as forças que agem sobre essa menina e sobre esse saco aqui, né? Então, veja, aqui é como se o fio tivesse aqui, ó. Vou ajeitar aqui para que você perceba que o fio aqui, ó, ele tá nessa posição aqui agora, ó. Ó, o fio tá nessa posição aqui, certo? E aí, quais são as forças que agem sobre a menina e esse saco aqui, né? Então, aqui existe a força de tração. Essa força de tração, ela se distribui aqui, né, nesse fio, certo? Ação, você vai ter uma reação aqui, ó. Então, nesse caso aqui, existe a força de tração também aqui no saco. Por quê? Porque a menina e esse saco estão interligados pelo mesmo fio, certo? Existe a força normal aqui, ó, que é a superfície, ó, normal, vou colocar ela aqui, ó, força normal aqui. E ainda existe o peso do saco, né? Que eu vou chamar aqui de PS. Tranquilo? A menina também tem o peso dela, né? Que é o peso para baixo aqui, ó. O peso da menina, né? Da garota. Eu vou chamar de PG. E essa menina tem uma velocidade para cá, né? Tangenciando, né, a minha trajetória. Vou chamar de, como é no ponto A, vou chamar de velocidade de A. É isso que ele está querendo, essa velocidade aí em A, dessa menina. Tranquilo? A gente vai partir da onde? Veja, a gente vai partir daqui, ó. Isso daqui, a tendência é que ele está em equilíbrio. Então, nesse caso, eu tenho a força de tração mais a normal, duas forças para cima e uma para baixo, né? Essas duas forças somadas tem que ser igual a essa. Só que a normal vai tender a 0. Por quê? Porque esse saco vai começar na tendência a subir aqui, né? A perder o contato com o solo. Quando ele começa a perder o contato com o solo, a normal tende a 0. Então aqui, ó, como isso aqui, essas forças aqui, ó, estão em equilíbrio, eu tenho tração mais a força normal, ela é igual ao peso do saco. Só que a força normal vai tender a 0. Por quê? Porque o saco vai começar a perder o contato com o solo. Então, a normal é igual a 0. Tranquilo?
Então, essa força de tração aqui é igual ao peso do saco. Como é que calcula o peso do saco? É a massa do saco vezes a gravidade. Então, a tração nesse caso aqui, ó, vai ser a massa do saco que ele deu, né? 66 quilogramas e a gravidade é 10. Então, a força de tração vai ser igual a quanto? 660 newtons. Vai ser importante para a gente resolver a questão, certo? Vamos analisar agora aqui com a garota. Veja, isso aqui é um movimento circular, né? Tipo um pêndulo, né? Quando ela chegar aqui embaixo, você tem a tração para cima, é como se aqui fosse meu centro, e o peso para baixo. Então, acho que está apontando para o centro, menos a que não está. Então, aqui, ó, eu vou fazer a minha força centrípeta aqui, ó, atuando aqui, ó. Então, muita calma, né, nessa hora para a gente resolver essa questão. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Força centrípeta, nesse caso aqui, vai ser igual a quem? Aqui está apontando para o centro é quem? É a tração. Aqui não está, é o peso da garota. Então, ó, tração, isso aqui é PG, viu, gente? Que é o peso da garota. Menos PG, que é o peso da garota. Ok? Força centrípeta, tu sabe que é a massa, mas a massa de quem? Qual é o corpo que está sendo envolvido aqui? É o corpo dessa garota. Então, é a massa da garota vezes a velocidade dela, que eu chamei de A aqui, né? Ao quadrado, dividido pelo raio. O raio, nesse caso aqui, a gente vai colocar daqui a pouco, mas o raio é o próprio comprimento dessa corda, né? Esse balanço aqui. Ok? E aqui eu tenho a tração menos peso da garota. É a massa da garota vezes a gravidade, né? Pronto. Vamos substituir agora. Massa da garota, 50. A velocidade da garota, a gente vai, no ponto A, a gente vai descobrir. O raio é o próprio comprimento desse fio aqui, né? Que é quanto? 5. A força de tração, eu já calculei ela aqui, ó. 660. Massa da garota, 50. Gravidade, 10. Ok? Então aqui, 50 por 5 dá 10. 10 VA ao quadrado. Aqui vai ficar 660 menos 50 vezes 10 dá 500. Então aqui vai ficar 10 VA ao quadrado. 660 menos 500 dá 160, né? 160. Posso cortar aqui um zerinho com um zerinho, né? Ó, um zerinho com um zerinho. E nesse caso aí vai ficar quanto? Vai ficar 1 vezes VA ao quadrado, dá VA ao quadrado. E do outro lado ficou quanto? 16. Passo para lá, raiz, né? Vai ficar VA é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4, né? A velocidade da garota, quando chegar no ponto A, é de 4 metros por segundo. Então, aqui a gente chega à nossa solução da questão 7. Ó. A velocidade da garota no ponto A é de 4 metros por segundo. Então, a alternativa aí, letra D. Questão bacana, né? Essa, né? E veja que não é difícil, né? Só você saber trabalhar as forças e saber o que é que ele está pedindo, né? Que ele está informando na questão. Isso aí é muito importante. Ok? Vamos para a questão 8, né? Vamos lá. Não para não. Não para não. Vamos para a questão 8. Então vamos para a questão 8, né? A saideira aí, ó. Um garoto que se encontra em repouso faz girar com velocidade constante uma pedra de massa M, presa a um fio ideal, descrevendo uma trajetória circular de raio R no plano vertical. Essa pedra dá diversas voltas até que, em um dado instante, o fio arrebenta e ela é lançada horizontalmente
conforme ilustra a figura a seguir. Sujeita apenas à aceleração da gravidade g, a pedra passou então a descrever uma trajetória parabólica, percorrendo uma distância horizontal x equivalente a 4r. A tração experimentada pelo fio toda vez que a pedra passava pelo ponto onde ela se rompeu era igual a... Então vamos para a questão saideira, né? Ele quer saber, ó, qual é a força de tração máxima para romper esse fio aqui, né? E quando rompe, a bolinha vai descrever essa trajetória aqui, ó, que é um movimento que um movimento, né, horizontal aqui, um lançamento horizontal, né? Ele vai descrever esse movimento aqui parabólico, né? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente primeiro vai usar um pouco a cinemática. Veja, essa velocidade aqui na horizontal aqui, ó, essa velocidade eu vou chamar de Vx, ok? Vou chamar aqui, ó, essa velocidade aqui de Vx, tranquilo? Então, como é que a gente vai calcular essa velocidade Vx? Então, eu vou aplicar um pouco a cinemática, tranquilo? Então, vamos lá. Ó, na cinemática, a gente tem o seguinte, ó, lembra de lançamento horizontal, né? A gente tinha a altura, ó, h é igual a quem? A g t ao quadrado sobre 2. Só que esse h é a altura da onde ele foi lançado com relação ao solo. Então veja que a altura é r mais r, ou seja, 2r, ó. 2r que é igual a g t ao quadrado sobre 2, certo? Eu vou multiplicar esse 2 por 2r, vai ficar 4r, e esse g vai passar para lá dividido, vai ficar, ó, 2 vezes 2r, 4r, sobre g, que é igual a t ao quadrado, certo? Então, t aqui, nesse caso, vai ser igual a quanto? T vai ser igual a quanto? Aqui vai passar a raiz para o outro lado, né? Aí vai ficar raiz quadrada de 4r sobre g. Pronto. Eu poderia tirar a raiz aí, né? Mas nesse caso não vai ser muito relevante não. Então eu vou deixar assim. E aí a gente vai ver agora a questão do alcance horizontal, né? O alcance horizontal. O alcance horizontal, lembra da expressão A é a velocidade horizontal, que ali é Vx, vezes o tempo. Só que esse alcance horizontal é o próprio x. E esse x, ele disse que é 4r. Então, no lugar do alcance aqui, ó, eu vou colocar 4r. Certo? Vx, eu não sei quanto é. Vx, eu não sei quanto é. E o tempo aí, nesse caso, ó, o tempo, a gente achou aqui, né? Raiz quadrada de 4r sobre g. Ok? Tranquilo? Eu vou elevar ao quadrado, ó, eu vou elevar ao quadrado esse primeiro membro aqui e vou elevar ao quadrado esse segundo membro aqui, certo? Então, 4 elevado ao quadrado dá 16, r elevado ao quadrado, r ao quadrado, igual Vx elevado ao quadrado dá Vx ao quadrado. E aqui, tudo isso elevado ao quadrado, né? Vai cortar aqui com radical, aí vai ficar 4r sobre g. Tranquilo? O que é que eu posso fazer aqui? Ó, eu posso simplificar isso daqui por isso, ó. Vou simplificar aqui, ó. Esse 16r ao quadrado por 4r ao quadrado. Então, quando eu simplifico aqui, ó, 16 dividido por 4 vai dar 4, né? Ó, aqui vai dar 4. R ao quadrado dividido por R dá R, né? Então, desse lado ficou R. Do outro lado ficou quem? Vx ao quadrado. Aqui ficou 1, né? Porque eu simplifiquei esse por isso. Aí vai ficar 1. E embaixo G. Certo?
Aí Vx ao quadrado vezes 1, vou fazer aqui, ó. Essas questões da AFA você tem que ter paciência, porque são questões trabalhosas. Então, Vx ao quadrado vezes 1 dá Vx ao quadrado. E 4R vezes G, 4RG. Pronto, eu vou deixar assim. Porque a gente vai precisar desse Vx ao quadrado depois, quando a gente usar a aplicação de forças, né? Força centrípeta, certo? Então vamos analisar agora, pronto, cinemática já foi. Agora vamos analisar a dinâmica aqui, né? Vamos analisar a dinâmica e aí eu vou ver quais são as forças que vai agir nessa bolinha quando ela estiver aqui em cima. Quando ela estiver aqui em cima, tá vendo? Então vamos analisar essas forças aqui, ó, quando a bolinha estiver lá em cima. E essa bolinha, nesse caso, ela tem a velocidade horizontal, que é quem? Vx, que a gente já determinou ali, né? Essa velocidade Vx, certo? Quais são as outras forças que a gente tem? Ó, existe a força de tração, puxando essa bolinha para baixo aqui, né? Força de tração. Ok? E existe também a força peso, né? A força gravitacional aqui, ó. A força peso. Ok? Tranquilo? E aí essa bolinha está descrevendo esse movimento. Que movimento é esse? Movimento circular. Se o movimento é circular, a resultante que aponta para o centro dela, né, é justamente a minha força centrípeta. Ok? Então eu tenho duas forças apontando para o meu centro aqui, né, para o centro dessa trajetória. Então nesse caso eu tenho tração mais o peso é igual a quem? A minha força centrípeta. Certo? Tração, o peso é dado por quem? Pela massa vezes a gravidade. A massa é M, a gravidade é G. Não vai botar 10 não, porque veja que as respostas estão tudinho em função de mg, certo? Então vai colocar M mais G aqui, ó. M vezes G. Força centrípeta é a massa vezes a velocidade, no caso Vx ao quadrado, dividido pelo raio. Veja que apareceu Vx ao quadrado aqui, ó. O que eu tinha feito aqui, pra gente não perder tempo, tá vendo? Então aqui eu tenho tração mais M vezes G igual a M. Vx ao quadrado é 4R vezes G sobre R. E aí eu posso cortar aqui, né? Eu posso cortar, ó, esse raio aqui, ó, com esse raio, ó. E aí vai ficar assim, ó. Tração mais M vezes G. Do outro lado ficou quanto? Ficou 4 vezes M vezes G. Então vai dar 4mg. 4mg, certo? Então a tração nesse caso aqui, ó, vai ser 4mg de um lado. Vou passar mg para o outro lado, menos mg. Então 4mg menos mg, isso aqui vai dar quanto? Ó, 3mg. 3mg. E aí, amiguinho, a gente finaliza a questão, né? A questão de número 8. Uma questão bacana, né? Um pouquinho trabalhosa com relação às demais, né? A alternativa aí qual é, amiguinho? Letra C, né? Então, uma questão trabalhosa, né? Mas que vale a pena você resolver também esse tipo de questão. Questões da AFA, né? Escola Naval. Itaim nem tanto, porque aí já é um nível muito acima, né?
Entendeu? Então aí é bom vocês fazerem esse tipo de questões, ok? Então aqui a gente finaliza, né, gente? Finaliza nossa aulinha, certo? Com a teoria, os exercícios e essa lista de exercícios, não se preocupe que eu vou mandar na descrição do vídeo e também uma lista extra de exercícios envolvendo força no movimento circular, ok? Então valeu aí, foi muito bom essa teoria e esses exercícios. Estudem, se dediquem cada vez mais para reforçar os seus estudos, para que as provas que vocês façam fiquem tranquilas, né? Porque você preparado, né? Você está bem para realizar essas provas, ok? Então vou ficando por aqui. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Fui, galera.